A humanidade sempre teve uma obsessão por escapar das amarras do tempo. Medimos os segundos, contamos os anos, envelhecemos olhando para calendários, tentando entender o que é esse fluxo invisível que nos empurra adiante sem parar. Mas e se existisse uma forma de vencê-lo? De dobrar o tempo como se fosse papel e caminhar por ele como se estivéssemos em uma estrada? É aí que entra o conceito mais provocador da ficção científica: a máquina do tempo. Desde que H.G. Wells cunhou o termo em seu romance de 1895, A Máquina do Tempo, o mundo nunca mais foi o mesmo. Pela primeira vez, alguém propôs uma máquina que não transporta pessoas no espaço, mas no tempo. E não de forma mágica ou divina, mas tecnológica. Um aparelho com alavancas, painéis e indicadores capaz de levar um ser humano ao futuro distante ou ao passado esquecido. A ideia pegou em cheio. Não era mais só sobre imaginar, era sobre construir, testar, entender as regras e limites do próprio tempo. Mas afinal, o que seria uma máquina do tempo? Na teoria mais popularizada, ela é um dispositivo capaz de mover objetos ou seres vivos de um ponto temporal para outro, sem que o tempo entre esses pontos seja vivido. Em outras palavras, é como se você sumisse de 2025 e aparecesse diretamente no ano 3000, sem envelhecer nem um segundo. A física, especialmente a teoria da relatividade, mostra que isso pode ser possível, pelo menos em direção ao futuro. A chamada dilatação do tempo, por exemplo, diz que quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você. Em velocidades próximas à da luz, o tempo quase congela. Isso já foi comprovado com partículas em laboratórios e até com astronautas em órbita. Eles envelhecem alguns milésimos de segundo mais lentamente do que nós aqui embaixo. Isso é tecnicamente viajar para o futuro, mas o passado... O passado é um desafio ainda maior. Para voltar no tempo, as ideias se tornam mais ousadas. Buracos de minhoca, curvas fechadas do tempo-espaço, energia exótica, distorções gravitacionais. Tudo isso parece ficção científica, mas está nas equações da relatividade geral. Os cientistas ainda não sabem como controlar essas forças, ou mesmo se elas podem ser controladas, mas elas estão lá, sugerindo que a natureza pode permitir viagens temporais se soubermos como atravessar as portas certas. E isso nos leva à pergunta inevitável: se é possível, onde estão os viajantes do tempo? Muitos já se perguntaram isso. Teriam eles vindo do futuro, observando-nos sem interferir? Teríamos provas disso sem perceber? Alguns apontam para histórias estranhas, como a do suposto viajante John Titor, ou fotografias antigas com pessoas usando roupas ou objetos muito avançados para a época. Mas nenhuma dessas provas resiste à análise científica. Ainda assim, o mistério permanece. A máquina do tempo também se tornou um símbolo de outro tipo de viagem: a viagem emocional e psicológica. Quantas vezes não desejamos voltar atrás para consertar um erro? Ou avançar no tempo para ver se tudo vai dar certo? Essa máquina que nunca vimos, mas que conhecemos tão bem, é também uma metáfora do nosso desejo de controle, de recomeço, de entender o que virá e, quem sabe, mudar o que já foi. Em muitos filmes, livros e séries, como De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro ou Dark, a máquina do tempo é o motor de uma jornada não só física, mas existencial. E quanto à construção real? Alguns físicos já imaginaram modelos. O cientista iraniano Ali Razegi chegou a registrar uma patente de máquina do tempo baseada em algoritmos preditivos. Claro, não era uma máquina real, mas apenas uma tentativa de usar dados para prever o futuro. Já o físico Kip Thorne, ganhador do Nobel, mostrou que buracos de minhoca, se existirem e forem estáveis, poderiam teoricamente conectar pontos diferentes do tempo. Mas para isso, precisaríamos de energia negativa, algo que ainda não sabemos como produzir. A máquina do tempo, portanto, continua sendo um mistério, mas um mistério necessário. Ela nos faz questionar o tempo, a realidade e até a nós mesmos. Ela nos força a pensar em consequências, em paradoxos, em linhas temporais alternativas. Ela nos leva a perguntar: e se eu pudesse mudar o passado? E se o futuro já estivesse escrito? E se a máquina já estivesse por aí escondida onde menos esperamos? Talvez nunca a construamos,
Ou talvez já tenhamos feito isso, mas ainda não entendemos como funciona. De qualquer forma, enquanto o tempo continuar fluindo, a máquina do tempo continuará sendo o sonho mais ousado da mente humana. Um sonho de escapar do inevitável, de explorar o impossível e de tocar o que ninguém jamais tocou: o próprio tempo.